Guilherme, pode botar o Mateus 5 de novo aí, meu amado. Agora você pode botar o verso 1, que eu quero ler 1, como é o texto que a gente tem usado como base. Isso. Amém, queridos? Agora eu gostaria que a sua atenção estivesse voltada, não para o que o pastor Jorge vai falar, mas para algumas coisas que Deus tem para o seu coração nessa noite. Amém? Mateus capítulo 5, verso 1, texto que a gente vai usar como base, e vamos falar em outros versículos, tá bom? O verso 1 diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Verso 2 diz assim: então ele passou a ensiná-los. E logo em seguida diz assim: Jesus disse. Amém, queridos? Então quero que você guarde essa palavra. Então ele passou a ensiná-los, porque nessa noite, mais um pouquinho, com certeza absoluta, Deus quer nos ensinar algumas coisas. Amém, queridos? Tenho usado esse trecho aqui, Mateus capítulo 5, e a gente vai falar em outros dias um pouquinho sobre os versos, capítulo 6, capítulo 7, porque é o chamado Sermão do Monte, onde Jesus nos ensina infinitas, maravilhosas, preciosíssimas lições. Falamos nas duas últimas quartas-feiras, se não me falha a memória, especificamente sobre as bem-aventuranças, e aprendemos aqui coisas preciosas de Deus. E hoje eu queria conversar com você um pouquinho, a partir do verso 13, que a gente falou aqui antes do louvor, o verso 13, eu queria conversar com você algumas coisas que a gente aprende ali com Jesus que são maravilhosas, porque ele começa dizendo assim, o verso 13, vocês, então esse vocês serve para mim, serve para você, serve para os discípulos daquela época, serve para os discípulos de hoje, amém? Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, alguém sabe o que é isso? Insípido? Oi? Sem gosto, né? Sem sabor, alguns usam até a expressão sem graça, né? Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. E, queridos, é uma coisa que está me vindo ao coração aqui agora, lendo isso aqui agora nesse momento, é que o sal, salvo engano, que eu não sou digamos, especialista na área, mas as cozinheiras podem me ajudar, eu acredito que o sal, uma vez que ele perde o sabor, não tem como você restaurar o sabor dele, tem, Sandra? Estou perguntando a Sandra porque eu sei que a Sandra conhece do negócio também, né? Maria, é possível, Maria? O sal, se o sal perder o sabor, é possível você usar alguma coisa que ele torne a salgar? Não, né? Então, queridos, presta atenção, isso aqui me veio aqui agora ao meu coração, Deus falou no meu coração aqui agora para falar para você. Isso aqui é muito sério. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, queridos? Nós devemos tomar muito cuidado para não chegarmos nesse estágio aqui do sal sem sabor. Olha para mim, queridos, isso é muito sério. Cuidado, porque pode não haver mais como recuperar. Você está conseguindo entender o que Deus está falando com a gente logo no início dessa mensagem? Cuidado para você não perder o seu sabor. Amém, queridos? Amados, e o que eu falei para vocês aqui agora, veio aqui agora mesmo, não tinha nada escrito, nada anotado, enfim. Mas, quando a gente lê isso aqui, a Bíblia ela é sensacional, e Jesus, quando Jesus fala alguma coisa, tudo que Jesus fala, as palavras de Jesus, sempre vem por trás delas, ensinamentos, lições, sempre. Jesus nunca falava, uma expressão que a gente costuma usar, né? Abobrinha. Jesus nunca falava abobrinha. Tudo que Jesus falava, pode parar para ouvir. Por isso que eu gosto do verso 1, que no verso 1 ele diz, passou a ensiná-los, e logo depois diz assim, Jesus disse. Então, quando Jesus vai dizer alguma coisa, meu amado, pode parar para ouvir, porque vem algo importante para o meu e para o teu coração. Então, quando Jesus está reunido ali com os discípulos, com a igreja, com alguns outros que estavam ali perto, ele começou a ensiná-los. Então, com certeza absoluta, queridos, eram coisas preciosas, coisas valiosas. Obrigado, meu amado. Coisas valiosas para mim e para você. E ele começa dizendo, olha só, vocês são o sal da terra. E quando a Bíblia usa algumas
algumas nomenclaturas, vou usar essa expressão para você entender, quando a Bíblia faz analogias, comparações com coisas terrenas, com coisas humanas, né? É porque tem coisas ali para a gente aprender. Então, quando Jesus usa essa expressão, olha só, vocês são o sal. E aí, queridos, meditando isso aqui hoje de tarde, já há alguns dias que Deus tem falado ao meu coração, porque é o que eu tenho meditado no PSM com os irmãos, e eu comecei a ler um pouquinho sobre o sal. Por que Jesus falou isso? Vocês são sal da terra. Por que ele não falou assim? Vocês são o açúcar da terra. Não podia ter falado isso? Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, vocês são sal. E, queridos, quando a gente lê um pouquinho algumas coisas a respeito do sal, a primeira coisa que eu li, que eu achei muito interessante, eu já sabia disso, mas a gente vai lendo, você vai aprendendo sempre mais coisas, né? O sal, principalmente há alguns anos atrás, porque o sal já é usado há muitos e muitos e muitos anos atrás. E o sal, queridos, antigamente, há alguns anos atrás, né, bastante tempo atrás, ele era extremamente valioso. Tem alguns estudiosos que chegam a dizer que houve um período que uma pedra de sal era quase que equivalente ao ouro. Tamanho era o valor que ele tinha financeiramente falando. Tão valioso, queridos, o sal era, que ele era usado como moeda para pagamento. E segundo alguns estudiosos, os soldados romanos, por um bom tempo da vida deles, recebiam o pagamento deles em sal. E, inclusive, é daí que vem a palavra salário. Então, queridos, qual é a primeira lição que eu aprendo aqui, quando Jesus fala assim, vocês são sal? Era como se Jesus estivesse dizendo assim para mim e para você, olha só, queridos, vocês são valiosos. Vocês têm muito valor. Amados, e deixa eu dizer uma coisa para você. Parece às vezes um jargão, ou parece coisas que alguém já falou inúmeras outras vezes, né? Ou parece até muitas vezes uma expressão de algum pregador querendo empolgar ou emocionar o seu auditório. Não é o meu caso aqui, graças a Deus por isso. Mas nós muitas vezes precisamos ser relembrados desse negócio. Porque todos nós, muitas vezes passamos por determinadas situações, por determinadas circunstâncias, por determinadas dificuldades, problemas, lutas, enfim, a expressão que você quiser utilizar, que às vezes nós acabamos esquecendo desse negócio, que nós somos valiosos. Eu e você somos muito valiosos. A ponto de Jesus chegar a dizer assim, olha, a Bíblia diz que uma alma vale mais que todo o ouro do mundo. O que eu entendo? Que para Deus, eu e você somos muito mais valiosos para Ele do que todo o ouro do mundo. Nós somos muito valiosos. E você não pode deixar com que nenhuma circunstância, com que nenhuma dificuldade, com que nenhum problema, com que nenhuma adversidade tente te convencer do contrário. Você não pode deixar que ninguém, nenhuma pessoa, por mais influente que ela seja na sua vida, por mais que ela tenha acesso ao teu coração, às suas emoções, você não pode permitir que essa pessoa convença você do contrário. E você não pode permitir nem que você mesmo se convença disso. Porque muitas vezes passamos por determinadas situações que nós acabamos convencendo muitas vezes a nós mesmos de que nós não temos muito valor, de que nós não valemos nada, de que se nós morrermos amanhã, não vamos fazer falta para ninguém. Isso é mentira do diabo. Quando o Lucas estava falando aqui desse jogador, eu falei, Senhor, e a família? A gente passou por isso na escola que o meu filho está estudando. Um professor, se não me falha a memória, ele não tinha 40 anos, 37 por aí. Foi fazer uma cirurgia, acho que de hérnia, aí alguma coisa não saiu legal, ele voltou para casa, sentiu muitas dores e tal, por alto, que a gente ficou sabendo, né, que eles são assim bem reservados, eles não expõem tanto assim, né, e aí depois parece que ele, sentindo muitas dores, a esposa o levou de volta para o hospital, enfim, queridos, não sei os detalhes, mas fato é que aquele homem veio a falecer. Alguns dias antes, estava lá na escola, conversando com todo mundo, falou com os meninos e tal, com as crianças,
Eu me lembro, às vezes, que fui buscar o Vitor, de o ver passar um jovem, ele professor, acho que a esposa também professora, pelo menos tem uma foto dos dois, né, foto da família, porque eles tinham duas meninas, não é isso, Rosângela? Duas meninas, né? Acho que uma de 9, outra de 6, se eu não estou enganado, né? Ou seja, duas crianças. E morreu. Aí eu fiquei pensando, falei, Senhor, como é que está a família agora desse homem? Com certeza absoluta, queridos. Eu estava orando por ele, eu falei, Senhor, tem misericórdia, porque eles estão vivendo aquilo que a Bíblia fala do dia mau. Com certeza a esposa está sentindo muita falta do seu marido, com certeza aquelas crianças estão sentindo muita falta do seu pai, porque não era apenas um homem, era o pai delas. Não era apenas um homem, era o esposo, era o marido dela. Então era alguém que para eles tinha muito valor. Só que às vezes, queridos, as circunstâncias, as pessoas, o diabo e às vezes até nós mesmos nos convencemos do contrário. Não permita que isso aconteça. Você é muito valioso. Às vezes tentam nos convencer do contrário, muitas vezes vemos até pessoas agindo conosco de tal forma. Olha para mim, querido, pode ser que o seu marido, esposa, não dê a você o valor que você mereça. Pode ser, marido, que a sua esposa não te dê o valor que você mereça. Mãe, pai, pode ser que os seus filhos não te deem o valor que você mereça. Filhos, pode ser que os seus pais não te dêem o valor que vocês mereçam. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nos dá sempre, em todo tempo, em toda e qualquer circunstância. Para Ele, nós somos muito valiosos. Para Ele, nós somos muito preciosos. Porque se nós olharmos na Bíblia, você quer ver uma coisa, queridos? Um camarada chamado José, que a Bíblia chama de José do Egito, porque ele se tornou governador do Egito. Só que até chegar lá, eu sei que os irmãos conhecem a história. Com raiva, com ciúme, com inveja, enfim, com uma série de sentimentos que, se nós não vigiarmos, o diabo coloca dentro do nosso coração. Os irmãos planejaram matá-lo, jogaram dentro de um buraco e iam matá-lo se o irmão Rubem não intervisse, eles matariam. E aí, porque não conseguiram matar, que o Rubem não deixou, o irmão não deixou, o que aconteceu? Passava uma caravana, eles venderam José como se fosse uma mercadoria. E a expressão é essa, até porque algumas traduções dizem que passava uma caravana. Algumas traduções dizem uma caravana de ismaelitas, outras dizem uma caravana de mercadores. Ou seja, o que eram os mercadores? Aqueles homens que iam de um lugar para o outro comprar mercadorias, né? Para vender, como a galera faz com o pessoal que vai no Paraguai, né? Apesar que hoje em dia eu nem sei se ainda tem ainda, né? Os chamados sacoleiros, né? Então era mais ou menos isso, essa galera vivia disso. Comprar mercadoria e revender em outro lugar. Eles estavam passando e José foi vendido literalmente como uma mercadoria e pelos irmãos. Ou seja, não recebeu nem dos próprios irmãos o devido valor. E eu tenho certeza, queridos, eu posso falar sem cometer nenhuma heresia, que quando de repente ele estava dentro daquele buraco ali, ele pensou isso, realmente eu não valho nada. Meus irmãos estão querendo me matar. Quando ele foi vendido, acredito eu, conjecturando, né, que enquanto ele estava sendo carregado lá para o Egito, acredito eu que no caminho ele deve ter ido pensando isso, e o diabo deve ter ido falando no ouvido dele o tempo todo, tá vendo, tu é um lixo, tu é um nada, teus irmãos te venderam. Mas para Deus ele tinha muito valor, aleluia. Tanto tinha, que Deus colocou aquele jovem que não foi valorizado nem pelos próprios irmãos, como o homem mais poderoso no Egito depois do rei. E isso não apenas para honrá-lo, aleluia, mas para mostrar para os irmãos e para todos, vocês podem não valorizar, mas para mim ele é muito valioso. Você lembra de Davi? Deus fala com um profeta chamado Samuel. Samuel, olha só, vou parafrasear para você entender. Samuel, o negócio não está muito legal no reino, não. Saul não está correspondendo às minhas expectativas. De maneira que, Samuel, olha, eu já escolhi um outro rei, Samuel. Você vai lá na casa de Jessé, chega lá, eu vou te dizer quem é o novo rei de Israel que você vai ungir. E a Bíblia nos diz que Samuel ainda ficou com medo, né? Senhor, mas se eu for lá, e o rei souber
pode até mandar me matar. Que história é essa de ungir um novo rei, se eu que sou rei ainda? Quem foi o profeta que fez isso? Esse profeta está se rebelando contra mim. Aí Deus ainda falou, não, fala que você foi adorar. E realmente não era mentira. Deixa eu ver um pouquinho. Não era mentira. E a Bíblia diz que Samuel chega na casa de Jessé, os irmãos também conhecem a história. Deus falou, vai lá, que eu vou tirar um rei de lá, o novo rei está lá. E a Bíblia diz que quando Samuel chegou, tudo bem, Jessé, cadê teus meninos? E começaram a passar, né? Eliabe, Nadab, acho que Samar também, e outros, né? E aí a Bíblia diz que veio passando um por um, todos fortes, bonitos. Quando passou o primeiro, acho que Eliabe, Samuel falou assim, é esse aí o rei. Ó, bem que Deus falou que ia escolher um rei daqui. E a Bíblia diz que Samuel já ia ungí-lo. Deus falou, Samuel, quietinho aí, rapaz, não falei nada contigo ainda não, não é esse não. Aí veio outro, forte, bonito, grande, aparência de rei. Samuel ia ungir, Deus falou, não, também não é esse não. E veio Samar, Samuel, também não é esse. E foi passando todos os filhos de Jessé, todos. E eu acredito, queridos, a Bíblia não diz, mas eu creio que Samuel deve ter entrado em crise com Deus. Ele estava, Senhor, será que foi o Senhor mesmo que falou comigo? Porque o Senhor falou que era daqui, já passaram os filhos de Jessé todos, e o Senhor está me dizendo que não é. Será que sou eu que estou ouvindo a sua voz? Não estou ouvindo direito? Senhor, o que está? Acredito eu que rolou uma certa crise ali entre Deus e Samuel. Aí, de repente, Samuel tem um estalo e ele fala assim, Jessé, acabaram os teus filhos? Não tem mais ninguém, não? Queridos, olha para mim. Eu creio, a Bíblia não afirma, mas eu creio, que se Samuel não pergunta, Jessé teria esquecido de Davi, lá cuidando das ovelhas. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que Davi não recebeu o devido valor nem do próprio pai. Porque muito provavelmente quando Jessé perguntou, quando Samuel perguntou, Jessé, não tem mais ninguém? Pô, cara, tem um sim, rapaz, já ia esquecendo. Ó, se você quiser, eu mando chamar ele. Mas, creio até que por desencargo de consciência, né? Vou chamar ele. E chamou. Era aquele, o escolhido de Deus. Era aquele o desprezado, o esquecido, menosprezado, marginalizado, até mesmo pela própria família. Você está conseguindo entender o que Deus está falando com a gente nessa noite? Se você sair daqui entendendo, querido, que ainda que o seu patrão lá no seu trabalho não te deu o devido valor, Deus te valoriza. Você está conseguindo entender? Nós temos valor. Você não é um qualquer. Você não é um acidente. Você não nasceu porque o anticoncepcional falhou, a camisinha estava furada. Você nasceu, aleluia, porque havia e ainda há um grande projeto de Deus. E esse projeto não é para você, esse projeto é você. Você consegue entender isso? Queridos, eu estou falando para você o que eu, pastor Jorge, já passei na minha vida. Alguns amados já sabem um pouquinho da minha história. Queridos, eu fui criado por uma tia que já tinha 8 filhos. Meu pai morreu, eu tinha 2 para 3 meses de nascido. Quando minha mãe morreu, eu tinha 7 anos de idade. E aí, queridos, eu fui levado para a casa de uma tia, eu e a minha irmã, para sermos criados por uma tia que já tinha 8 filhos, ou seja, ela teve que assumir mais 2. Pastor, por que essa expressão, queridos? Porque essa é a expressão real. A minha tia não nos assumiu porque nos amava. A minha tia nos assumiu porque não havia outra
alternativa, ninguém quis. E aí ela acabou segurando 2 pepinos, eu e minha irmã. E de vez em quando a gente escutava algumas coisas do tipo: pô, mas você nem é filho, tu nem é nosso irmão. Eu presenciei com 8, 9, entre 8 e 10 anos, presta atenção no que eu vou dizer para você, igreja. Eu presenciei por várias vezes a minha família brigando por minha causa. Mas não era brigando porque queriam ficar comigo, era o contrário. Brigando porque ninguém queria Davi ficar comigo e com a minha irmã. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que isso pode causar na cabeça de uma criança de 10 anos? Porque tem gente que fala assim: ah, que criança não percebe. Mentira! Eu já passei dos 50 e até hoje eu lembro. Pastor, o que o senhor sente? Hoje, mais nada. Hoje eu percebo que foi a mão e a misericórdia de Deus na minha vida o tempo inteiro. Só para vocês terem uma ideia, eu podia falar aqui umas 2 horas, só para vocês terem uma ideia. Desde os meus 7 anos que eu fui morar com essa minha tia, eu sempre gostei de esporte e tal, mas tinha 2 coisas que eu amava fazer e ainda gosto até hoje: jogar bola e andar de bicicleta. Eu fui criado, desde os meus 8, 9 anos, criado a alguns metros de uma boca de fumo. A minha tia, como eu já falei para vocês, já tinha 8. Não tinha, ainda que ela quisesse, não tinha nem condições de marcar em cima, sabe como é que é a nossa criação? Eu gostava de uma rua, queridos. Cochilou, o Jorginho sumia. Você sabe quantas vezes eu botei um cigarro de maconha na boca? Nunca. Você sabe quantas gramas de cocaína eu já cheirei? Nenhuma. Os meus amigos, os que andavam comigo, se a gente for tentar fazer um time agora, para fazer aquele futebol de veterano, metade do time já não está mais vivo, já morreu. E a grande maioria não foi de morte natural não, tá? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? É a mão de Deus, querido. Agora, se eu não disser para você que por inúmeras vezes o diabo tentou colocar na minha cabeça e no meu coração que eu não valia nada, que eu só estava atrapalhando, ocupando o lugar que era dos outros. Você está conseguindo entender? Agora, Deus já cuidava de mim, queridos. Só para você ter uma ideia, a minha mãe era espírita. Minha mãe morreu, eu tinha 7 anos. Alguns dias atrás, algum tempo atrás, já tem uns anos que a minha irmã me contou que eu não sabia disso. Aí a minha mãe, às vezes ia fazer uns trabalhos lá no centro espírita, não tinha com quem deixar a gente. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu era terrível. Eu era terrível, eu não parava, eu era respondão, eu era turrão, teimoso, só misericórdia de Deus na minha vida. Então minha mãe não tinha com quem deixar, até porque ninguém queria segurar essa banana. Minha mãe me levava para o centro espírita com ela, queridos. E teve uma vez que ela me levou, a minha irmã que me falou isso, que a minha irmã tem 3 anos a mais do que eu. Aí a minha irmã estava junto, a minha irmã falou assim: Jorge, teve uma vez que a gente foi para o centro, e quando a gente chegou lá, diz que uma daquelas entidades lá falou assim para minha mãe, o nome da minha mãe era Glória. Diz que uma das entidades falou assim para minha mãe: ô Glória, você não pode ficar aqui com esse menino não. Esse menino tem um negócio aí, Glória. Esse menino tem um negócio aí que está atrapalhando a gente. Quando eu falo disso, me dá vontade de chorar. E teve uma outra entidade que minha irmã falou assim: Jorge, eu lembro até hoje. A entidade falou assim para minha mãe: Glória, esse menino tem uma luz. Sabe por quê, queridos? Porque enquanto a minha família estava jogando o Jorge de um lado para o outro e ninguém queria ficar, Deus já estava falando assim: fica tranquilo porque você é meu.
Ninguém te quer, mas eu te quero. Ninguém te valoriza, mas para mim você é muito valioso. Você está conseguindo entender? Queridos, eu não ia falar nada do que eu estou falando aqui para os irmãos. Deus sabe que é verdade. Mas sabe o que eu creio? É porque nessa noite tem gente aqui precisando ouvir isso. Você tem muito valor. Pode ser que nessa noite você entrou aqui se achando, me perdoe a expressão, chula. Pode ser que nessa noite você entrou aqui se achando um lixo. Mentira do diabo. Você não é lixo não, querido. Você é precioso. Você é menina dos olhos de Deus. Aleluia. Saia daqui nessa noite com essa palavra no teu coração. Eu sou precioso. Eu sou preciosa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguir, porque ele diz assim, queridos. Vocês são o sal da terra. Então o sal ele era valioso, precioso. Agora olha para mim. Antigamente, além de ser usado como moeda, o sal também, naquele tempo não existia, antigamente não existia geladeira, freezer, né? O sal também era utilizado como conservante. Eles jogavam na carne, sabe? Para não deixar aquela carne apodrecer. Aí eu estava lendo isso aqui, eu comecei a meditar, falei, Senhor, é isso que Ele espera de mim e de você. O sal que Jesus está falando aqui não combina com podridão. Não combina com nada estragado, porque olha para mim que eu sei que você vai entender, porque vocês são inteligentes. Você bota uma carne assim em cima de um determinado lugar, que não seja refrigerado, você deixa ela lá. Ela começa a apodrecer, sim ou não? Sim ou não? Depois de um tempo, o que começa a acontecer com ela além de apodrecer? Começa a exalar o quê? Um mau cheiro, né? O sal que Jesus está falando aqui, queridos, não combina com nada que tenha mau cheiro. Sabe aquela história quando alguém fala assim, cara, esse negócio não está me cheirando bem? Você que é sal de Jesus, cuidado. Onde tem o sal de Jesus, não pode apodrecer. Pastor, meu casamento está apodrecendo, pastor, está faltando sal. Pastor, meu relacionamento com os meus filhos está apodrecendo, meu amado, você não está salgando. Você está conseguindo compreender? É isso que eu aprendo aqui, querido. Não compactua com podridão, não compactua com mau cheiro, não compactua com nada estragado. Com nada de gosto. Quando você bota aquele negócio na boca, o negócio não está estragado, mas já está começando, sabe? Você já sente um azedo. Sal não compactua com nada disso. Aquela história, ainda não está estragado, dá para comer. Na vida espiritual não existe isso, querido. Pastor, olha só, a Bíblia não concorda com isso não, pastor, mas dá para dar um jeitinho. Não tem como. Você está conseguindo entender? Pastor, não está cheirando bem, o gosto não está lá, essas coisas, mas dá para aproveitar. O sal que Jesus está falando aqui, queridos, não funciona com isso. Você está conseguindo entender? Será que nas nossas vidas não tem nada que não esteja cheirando muito bem, querido? A Bíblia diz que o pecado ele cheira mal, você sabia disso? Eu me lembro, eu já contei isso aqui para os irmãos, eu não vou acabar depois do meu horário não, aliás, o nosso combinado está valendo, tá, Michele? 8h20, valeu, Pedrinho? Pode subir, o pastor Jorge pode estar muito empolgado, dando cambalhota, 8h20, pode subir. Queridos, eu estou me lembrando aqui, falando do pecado que cheira mal,
Eu já falei isso aqui para alguns irmãos, eu estava numa congregação aqui em cima, o culto estava uma bênção, daqui a pouco entrou uma senhora, e ela não era moradora de rua não, ela tinha casa, mas só que ela vivia mais na rua do que em casa, como se fosse uma mulher de rua, não tomava banho todos os dias, só vivia suja, só que ela só vivia lá na congregação, tinha culto lá, de vez em quando ela aparecia. Eu falava, deixa aí, filho, não vai botar a mulher para fora, ela quer vir assistir o culto, deixa ela aí. E aí quando me via, chegava perto de mim e tal, enfim. Um dia a gente está lá no culto, uma benção, um culto de domingo, né? Os irmãos domingo vão para a igreja mais bonito, mais cheiroso, mais arrumado, né? Aí a irmã chegou, irmã Ana. E eu estou pregando, continuei pregando, eu vi quando ela chegou e tal, aí ela sentou. E eu ligado na mensagem, nem percebi o que estava acontecendo no auditório, eu sei que a irmã chegou e tal. Daqui a pouco uma irmã passou correndo, assim, para uma portinha que tinha, onde tinha um banheiro. Depois que eu fiquei sabendo que ela tinha ido ao banheiro, ela levantou e foi para o banheiro, passou correndo, eu olhei, vi ela passar, continuei pregando e tal, enfim. E quando acabou a mensagem, essa irmã, não muito cheirosa, que estava lá, né, veio, me abraçou. O pastor me abraçou. Eu abracei ela, dei um beijo na testa dela, não lembro se eu orei por ela, eu sei que enfim. Depois ela foi embora. E aí quando ela foi embora, essa irmã que passou correndo para o banheiro, veio falar comigo e falou assim, Jorginho, como é que você conseguiu? Eu falei, conseguiu o quê? Como é que você conseguiu abraçar aquela irmã, Jorginho? Eu falei, vai abraçando, por quê, fulana? Quase que eu falei o nome da irmã. Abraçando, fulana, por quê? Falei assim, Jorginho, queridos, eu vou usar essa expressão só para os irmãos entenderem, me perdoe, tá? A irmã falou para mim, Jorginho, aquela mulher estava fedendo a cocô. Quando eu saí correndo, eu fui para o banheiro, eu fui vomitar, porque eu não aguentei ficar perto dela. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu não senti nada. E não estava resfriado não, tá? E aí, queridos, aquela irmã me falou aquilo, e eu fui para casa pensando nisso. Falei, Jesus, será que era assim mesmo? Não senti nada e tal. Não entendi muito bem o que tinha acontecido, sabe? Aí Deus começou a falar no meu coração, Deus falou o seguinte, engraçado, que uma pessoa não muito bem asseada, vamos dizer assim, né? Isso incomoda a minha igreja. Pois o pecado fede muito mais do que isso e eles não sentem nem um pouquinho de nojo. Queridos, eu confesso para os irmãos que eu queria trazer uma outra palavra para o teu coração nessa quarta-feira. Mas Deus já falou para mim algumas vezes. Ai de você que não fale o que eu te mandar falar em cima daquele púlpito. Porque tenho te levantado como profeta naquele lugar. Desculpa, queridos. Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. Deus está nos chamando para começarmos de novo. Deus está nos chamando, queridos, ao arrependimento. Deus está nos chamando à mudança de vida. Aleluia.
Queridos, o sal também é utilizado, isso eu também não sabia, como produto de limpeza. Você sabia disso? Queridos, eu fiquei espantado hoje, olhando, pesquisando na internet, porque eu li isso num lugar e fui pesquisar na internet. Quando eu botei, apareceu um monte de coisa. E há um estudioso, um pesquisador, que ele diz, presta atenção, que o sal, em algumas situações, ele tem condições de matar algumas bactérias e conservar micro-organismos saudáveis. Eu vi uma outra pesquisa, várias, que o sal colocado em algum lugar, geralmente num banheiro, ele estava falando que o sal tem até a capacidade de tirar o mau cheiro. Queridos, eu estava lendo isso, eu falei, quando Jesus falou isso, Jesus sabia o que ele estava falando. Você, querido, precisa ser assim. Onde você chegar, que o negócio estiver meio sujo, a tua presença vai limpar aquele negócio. Onde você chegar, que o negócio estiver meio impuro, a tua presença vai purificar. Você está conseguindo entender? Eu só estou falando do sal. Aleluia. Para a gente fechar aqui por hoje, não quero me alongar. O sal também precisa ser colocado na medida certa. As cozinheiras aí sabem muito melhor do que isso. Isso não precisa nem ser cozinheiro para saber, né? Quem é que gosta de comida sem sal? Estou falando de comida sem sal mesmo. Como a gente costuma usar a expressão insossa, não é assim? Quem é que gosta? Acredito que ninguém, né? E quem é que consegue comer uma comida com muito sal? Dependendo da comida, tu tem que beber uns 3 litros d'água depois, né? Que a garganta fica seca, né? Ou seja, o que eu aprendo com isso? Não pode ser nem de mais e nem de menos. Tem que ser na medida. Sabe o que eu aprendo, querido? Eu já falei isso aqui para os irmãos. O sal também me faz lembrar uma coisa chamada equilíbrio. Que nós podemos aplicar em tudo, ou melhor, devemos aplicar em tudo na nossa vida. Em tudo. Até na nossa vida com Jesus. Equilíbrio. Você quer ver? Vou dar um exemplo aqui só para você entender. Vir à igreja é pecado? Sim ou não? Eu queria ouvir vocês fazer igual o pastor Carlos faz, né? Eu queria ouvir vocês responderem. Vir à igreja é pecado? Sim ou não? Não. Agora, uma dona de casa, que o marido não é crente, não é convertido, vem à igreja sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda... Tá certo? O que os irmãos acham? Está errado. Está errado. Por que está errado, pastor? A gente podia entrar aqui nos detalhes, né, mas não ia tomar muito tempo, mas bem superficialmente, só para você entender. Com certeza absoluta, essa irmã está deixando algo em casa a desejar. Você está conseguindo entender? A gente tem uma irmã aqui da nossa igreja que hoje não está mais frequentando por questões de saúde. Eu posso falar o nome dela porque ela me permite, eu não vou falar nenhuma mentira, nem nenhuma heresia, não vou denegrir a imagem dela, muito pelo contrário. Irmã Carlinda. Eu lembro que
Logo assim que eu cheguei, foi uma das pessoas que me recebeu aqui com muito carinho. E ela falou assim para a gente uma vez, estava eu, ela e o pastor Luiz conversando, e tinha mais uma galera, não lembro quem agora. Ela falou assim, olha só, sabe o que eu faço? Domingo, na época o esposo dela, o seu Orlando, não era cristão, não vinha à igreja. Ela falava, me chamava de Jorginho. Jorginho, eu acordo domingo antes das 5 da manhã. Mas para que essa... O culto era 9 horas na época, a escola bíblica, como hoje é, né? Começava às 9. Meu irmão, às 5 da manhã. É, Jorginho, sabe para quê? Eu acordo bem cedinho, arrumo, deixo a minha casa limpinha, faço o almoço, deixo tudo prontinho. E aí quando acaba o culto, eu vou embora para casa, chego em casa, é só botar a mesa e almoçar com Orlando. Eu era novo convertido, queridos, mas sabe aquela palavra? Eu falei, essa irmã é sábia. É sábia. Se ela vem para a igreja, nem se preocupa com o marido, aí vai chegar o culto aqui, acaba meio-dia. Ela morava aqui pertinho na época. Suponhamos que ela chegasse em casa meio-dia e 15. Mas se ela ainda fosse chegar para fazer o almoço, será que o marido deixaria ela vir todo domingo para a igreja? Muito provavelmente não. Queridos, vou falar um negócio aqui, não quero escandalizar os irmãos não, tá? É pastor Jorge que está falando, eu sou pastor auxiliar aqui dessa igreja, mas vou falar para você o que esse sou eu. Está ali minha esposa. Se a minha esposa se envolve com alguma coisa aqui na igreja, mas deixa a desejar dentro de casa, eu sou pastor, crente, junto com ela, eu vou chamar e vou falar, filha, olha só, tá certo que você tem que fazer lá, glória a Deus, mas não pode deixar aqui. Você está conseguindo entender? E da mesma forma eu sei que ela me cobraria. Como, olha só, sei que você é pastor, você tem que cuidar, você tem que dar atenção, mas está dando ruim aqui em casa. Queridos, não aconteceu uma nem duas vezes não, várias vezes, ele está ali me olhando com aquela carinha ali de 11 anos dele. Por várias vezes, eu sentado preparando mensagem. Aquele camarada ali faz, pai, vamos brincar. Pai, vamos brincar. Falei, filho, eu estou preparando aqui, não dá, fazendo algo importante. Vou pregar para o povo, não posso ir agora. Queridos, não era minha esposa, não era ninguém não. Eu ouvia Deus, como eu ouço até hoje. Deus falando comigo. Para e vai dar atenção para o teu filho. Você está conseguindo entender? Querido, sabe como é que eu chamo isso? Equilíbrio. Você está entendendo? Isso que eu aprendo aqui. Sal não pode ser nem de mais nem de menos. Tem que ser na medida certa. E para a gente fechar, que o pessoal já está se preparando para subir, né? Olha aqui para mim, querido. Por isso que eu falei para os irmãos que o sal, comida sem sal fica insossa, com sal demais fica muito salgada. Porque o sal, num alimento, ele faz toda a diferença. Fomos chamados para fazer toda a diferença. Sabe a empresa que você trabalha? Pastor, tem ninguém crente lá, pastor. Glória a Deus, então é contigo o mesmo negócio. Foi você que foi chamado para fazer a diferença lá. Já falei para os irmãos que eu trabalhei num lugar que quando eu cheguei lá eu fiquei incomodado. Eu falei, Senhor, eu estou fazendo o que aqui? Uns camaradas boca suja falavam palavrão à torta e à direita, contavam um montão de piada imoral. Os caras sentavam para conversar, falavam da vida sexual deles, entre eles. Falei, Senhor, e contavam um montão de mentira, né, querido? Tem uns lá que falei, rapaz, é sinistro mesmo, né? Falei, Senhor, eu estou fazendo o que aqui? E tinha um que eu já contei aqui para os irmãos que ele falava palavrão dentro do meu ouvido para me provocar mesmo, para me afrontar. Falei, Senhor, está errado esse negócio. Eu estava quieto, continuava. Falei, Senhor, está errado. Comecei a orar. Enfim, Deus mudou tudo, queridos. E já falei aqui para os irmãos que esse mesmo que falava palavrão dentro do meu ouvido para me afrontar, sabe o que acontecia? Quando ele sem querer soltava um palavrão perto de mim, ele pedia perdão. E eu não tive que botar uma Bíblia embaixo do braço, nem cheguei e falei, olha só, eu sou pastor.
tem que me respeitar que eu sou pastor. Falei nada disso. Muito pelo contrário, eu nem falei para ninguém que eu era pastor. Eles descobriram porque um camarada lá entrou no meu Facebook, falou para todo mundo. Quando eu cheguei, todo mundo me chamando de pastor. Eu falei, ué. Aí que eu descobri, ele me falou, eu já falei para todo mundo que tu é pastor, tu escondeu. E há não muito tempo atrás eu falei com uma menina que trabalhava lá, ela falou assim, seu Jorge, ela me chama de seu Jorge. Seu Jorge, desde que o senhor saiu daqui, nunca mais esse lugar foi o mesmo. Sabe porque sou eu, né? Sabe porque eu sou pastor? É porque eu sou crente da Igreja Batista Central do Rio, irmão. Nada disso não, querido. É Jesus na minha vida. Porque eu sei e me esforço. Porque eu sei que eu fui chamado para fazer a diferença. Fique em pé comigo na presença do Senhor, que são 8h20. Ó, que isso, estou ficando bom nisso, hein? Fique em pé comigo na presença do Senhor, que eu quero orar pela sua vida. Saia daqui nessa noite, não esqueça de pelo menos 2 coisas que você ouviu aqui. A primeira e a última. A primeira, você é muito valioso. Aleluia. E a segunda, você foi chamado para fazer a diferença. Guarde isso no teu coração. Leva isso nessa noite, fala assim, obrigado. Obrigado porque eu estava assim meio para baixo, né? Uma galera costuma dizer, eu estava meio down. Já ouviu isso? Down, porque down é para baixo em inglês, né? A gente gosta de usar o inglês, né? Não sabe falar nem o português direito, a gente gosta de tirar onda com o inglês, mas só Jesus, né? Mas se você estava se sentindo meio para baixo, você vai sair daqui para cima. Você estava se sentindo meio desvalorizado, né? Estava se sentindo igual o real, desvalorizado, você vai sair daqui como euro. Você vai sair daqui flutuando, falar, ele me ama. Aleluia. Eu sou precioso. Ele me ama. Quando temos consciência disso, nós não precisamos de mais nada. Quando entendemos que somos preciosos para Ele. Aleluia. Quando entendemos que quando a gente vai orar, a Bíblia diz que Ele inclina os ouvidos para ouvir a nossa oração. Para pensar. Janaína começa a orar, Deus fala assim, para tudo. Quero escutar o que a Janaína está falando. Aleluia. Irmão Antônio começa a orar, Deus fala, Antônio está falando, quieto. Aleluia. Feche seus olhos, querido. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Paizinho, pela tua palavra. Obrigado porque nós entendemos por que o Senhor nos chama de sal da terra, Senhor. Não permita que nós nunca venhamos a perder o nosso sabor, Senhor. Que possamos salgar aonde o Senhor nos levar, que possamos salgar, Senhor. Que possamos fazer a diferença lá no trabalho, na faculdade, na vizinhança, na nossa casa, no meio da nossa família, Senhor. Ajuda-nos a sermos sal. Obrigado. Obrigado porque nessa noite nós não aprendemos, mas nós fomos lembrados do quanto nós somos preciosos para o Senhor. Obrigado, Paizinho. Eu te entrego a vida de cada um dos meus irmãos, esses que estão aqui no santuário, Senhor. Esses que nos assistem, nos acompanham pela transmissão. Que o Senhor tome cada coração em suas mãos, Senhor. O Senhor sabe aqueles que entraram nessa noite aqui, Senhor Deus, feridos, entristecidos, magoados, desanimados, preocupados, ansiosos, angustiados, depressivos. Aleluia.
mas não sairão daqui do mesmo jeito, Senhor. Não sairão daqui, porque aquele que sonda corações está aqui. Aquele que tem poder para mudar toda e qualquer circunstância está aqui. Aleluia. Obrigado, Senhor. Abençoa o teu povo. Toma cada um em tuas mãos nessa noite. Nos concede um restante de quarta-feira abençoado. E um restante de semana na tua presença, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Fica conosco. É o que te oramos e te agradecemos. Faz assim com a sua mão, ó. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho e as doces e incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. E todo o povo de Deus receba e diga: louvado.